bendecidos por toda la nación. Uma vez mais, saudações aos meus santos anjos e a todos os que sempre me escutam, porque eu sei que tem sede da vida. Aleluia! No tema de hoje, o sangue rociado que fala mais que o de Abel, vamos entender o significado da figura de Caim e Abel, que representam ao homem terrenal e espiritual. Como venho lhes dizendo, de toda a raça humana, Deus escolheu uma área para lavrar a terra e semear a semente. E esses somos nós. A terra que Deus usa para lavrar e formar sua criação é na mente. Daí é que sai todo tipo de árvore, dependendo de como o teu terreno recebe a semente. Nessas primícias é que saem os corpos que são formados por vontade de Deus, e não por vontade de carne e nem de varão. Em outras palavras, de todo ser humano de carne e osso, nós somos os únicos que participamos das duas dispensações, ou seja, de ser feitos homens terrenais e homens espirituais, e fomos partícipes de ser iguais a Deus, feitos à sua imagem e semelhança, terra e céu. Essa criação são os santos anjos, que vêm com Cristo em sua segunda vinda. Vocês são essas primícias que vão ajudar os jafeitas, porque são os primeiros frutos que sabem amar ao seu próximo, como Deus manda. Que beleza! Alguém que viveu essa reconciliação entre as duas inimizades que há em tua mente pode dar testemunho do que é isso e ser uma testemunha fiel e válida. Graças ao amor que receberam de seus pais, Melquisedeque, Cristo, Lisbete, é que vocês puderam vencer com amor puro e verdadeiro. Foram primeiramente amados por Deus mesmo, e agora vocês amam da mesma maneira que Deus. Comecemos lendo o que diz na Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 19 e 20. Pois a Deus, em toda a sua plenitude, agradou viver em Cristo, e por meio dele, Deus reconciliou consigo todas as coisas. Fez as pazes com tudo o que existe no céu e na terra, por meio do sangue de Cristo na cruz. A expressão a Deus em toda a sua plenitude, agradou viver em Cristo, nos mostra que Deus em um tempo não estava em sua plenitude, porque Cristo não estava em sua função de mediador entre Deus e os homens. Por isso, no versículo 20 diz, e por meio dele, Deus reconciliou consigo todas as coisas, dando a entender que as coisas não estavam reconciliadas, até que se manifestou Cristo Lisbete. Todos os que viemos da dispensação anterior, podemos dizer que vimos, como só nesta dispensação, por meio de Cristo Lisbete, Deus está em sua plenitude e tudo que existe no céu e na terra se reconciliou. Até agora, ninguém foi capaz de explicar esses versículos, porque estão pensando na reconciliação entre o espaço e a terra, algo que supostamente aconteceu há 2000 anos na cruz do Calvário. Não tem nada a ver com isso, porque, como vocês bem sabem, Deus só trata com a mente dos homens, e não as coisas físicas. Vim lhes demonstrando uma grande quantidade de figuras na Bíblia, que representam ao homem terrenal e ao homem espiritual. Essas figuras são ideais para expressar o que somos e qual é o plano de Deus conosco. Nas figuras, podemos entender tudo o que vivemos nas duas dispensações. E hoje, como lhes mencionei no princípio, quero compartilhar com todos vocês a figura de Caim e Abel. Nessas duas imagens, veremos mais claramente o conceito do que aconteceu com as virgens insensatas que não receberam a ajuda de seu irmão mais novo. Vamos começar lendo em Gênesis, capítulo 4, versículos 1 ao 16. Conheceu Adão a sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz a Caim, e disse, por vontade de Deus tive varão. Depois deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Observem como no versículo 1, Eva diz, por vontade de Deus tive varão, dando-nos a entender que Caim e Abel são filhos pela vontade de Deus. Não são gerados de sangue, nem de vontade de carne, nem de vontade de varão, como lhes mostrei em temas anteriores.
Caim representa o homem terrenal que foi formado do pó da terra, como fomos todos nós, na dispensação anterior. E Abel, que representa o homem espiritual, veio depois, nesta nova dispensação. E aconteceu andando o tempo da colheita, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Melquisedeque-Lisbete. E Abel trouxe também dos primogênitos de suas ovelhas, do mais gordo delas, e olhou Melquisedeque-Lisbete com agrado a Abel e a sua oferta. Mas não olhou com agrado a Caim e a sua oferta, e irou-se Caim fortemente, e descaiu seu semblante. Deus não se agrada com a semente da carne, porque a carne para nada se aproveita. Só o espírito da vida, os esforços humanos, para Deus não alcança nada. Então Melquisedeque-Lisbete disse a Caim: por que tiraste? Quer dizer, por que está tão furioso? E por que descaiu teu semblante? Se via em seu rosto que estava bem incomodado, o mesmo que vimos nas virgens insensatas. Elas estão tão incomodadas comigo? Se bem fizeres, não será enaltecido? E se não fizeres bem, o pecado está à porta. Com tudo isto, a ti será seu desejo, e tu te assenhorearás dele. Essa frase, e se não fizeres bem, o pecado está à porta, nos confirma que todos os que não fazem o bem são os que pecaram em não crer em mim. Só todos os que fizeram o bem e creram em Melquisedeque-Lisbete foram enaltecidos. Todos éramos homens terrenais como Caim, mas nos insensatos não havia nenhum bom. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. O pecado está à porta. Essa é a que lhes mencionei outro dia, a porta grande e formosa que é cobiçada aos olhos do homem terrenal. Essa te leva ao pecado e à morte. Nessa frase, e se não fizeres bem, o pecado está à porta, podemos confirmar que Deus está advertindo a Caim que não se deixe controlar por esse desejo enganoso, que o levará ao pecado e condenação, senão que domine sobre isso. Vejamos o significado da palavra pecado. Falta cometida com consciência contra a lei de Deus. Ato que se aparta do que é reto e justo. Caim estava consciente do pecado que ia cometer, porque Deus já o havia admoestado, e isso é o mesmo que eu fiz no tema Não endureçais vossos corações. Com este tema estava advertindo a todas as virgens que se fizessem o mal, o pecado de não crer em mim estava à porta. E isso foi o que vimos com as insensatas. Caim, ainda sendo um homem terrenal, criado por Deus, poderia ter feito o bem em amar seu irmão mais novo, como fizeram vocês. Mas no livre-arbítrio que Deus lhe deu, decidiu fazer o mal e caiu em pecado. Por isso diz, se bem fizeres, dando a entender que Caim tinha a opção de fazer o bem. É por isso que Deus está tão irado com as virgens insensatas. Inclusive depois que lhes advertiu, ainda assim, fizeram o que estava mal diante dos olhos de Deus. Continuemos no versículo 8. E disse Caim ao seu irmão Abel: saiamos ao campo. E aconteceu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Se levantou contra seu irmão é o que fizeram as virgens insensatas, em revelar sua verdadeira identidade ao não aceitar ao seu irmão e o mataram. Caim sabia que seu irmão mais novo era um homem justo e do agrado de Deus. Em vez de reconciliar-se com ele e dar bom fruto para Deus também, ele escolheu as trevas e seguir como um homem terrenal. Tinha inveja e ódio de seu irmão mais novo, e o covarde o matou. Figura do que fizeram as virgens insensatas com Cristo Lisbete. Diz, na primeira carta de João, que Caim era maligno e suas obras eram más e matou a seu irmão, porque as obras de seu irmão eram justas. E Melquisedeque-Lisbete disse a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei, sou eu acaso guarda de meu irmão? Deus lhe pergunta por seu irmão, porque se supõe que eles dois convivam em paz. Essa é a figura. Não compareceram juntamente, como se esperava depois de ter conhecido sobre a nova dispensação onde o irmão mais novo chegou como ajuda idônea. E ele disse: o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra.
Esse clamor é uma figura das virgens nécias que mataram seu irmão mais novo e pediram a Deus que as salve. As virgens que foram restituídas é porque ouvimos seu clamor desde a terra e agora estão aqui de novo em casa. Esse é o clamor que eu mencionei num tema anterior. Clamem, Abba, Melquisedeque Lisbete, para que sejam ouvidas. Quando diz, a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, está se referindo à terra do homem terrenal, que é sua mente. Desta terra é que Abel clama. O sangue do irmão mais novo clama desde a terra. Eu agora pergunto às virgens insensatas, onde está teu irmão mais novo? O que fizeram? Agora, pois, maldito sejas tu desde a terra, que abriu sua boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não voltará a te dar força. Errante e estrangeiro serás na terra. Vejamos o que diz o profeta Ezequiel sobre por que eles andavam errantes. No capítulo 34, versículo 5. E andam errantes por falta de pastor, e são presa de todas as feras do campo, e se dispersaram. Não é que não tem pastor, porque o pastor está presente. É que escolhem outro caminho em não deixar-se cingir e ser guiados por seu pastor. Homens terrenais que se dispersaram por sua dura cerviz. O irmão mais novo é pastor de ovelhas, e Caim ficou sem pastor, que o guiasse e andou errante pela terra. Por isso diz no versículo 8, e disse Caim a seu irmão Abel, saiamos ao campo. E aconteceu que estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. O campo é figura de onde o homem terrenal vive como uma besta. Se lembram de Nabucodonosor, que foi como uma besta do campo? Vamos ver para que vejam essa figura. Em Daniel, capítulo 4, versículo 25. Que te lançarão dentre os homens, e com as bestas do campo será tua morada, e com erva do campo te apacentarão, como aos bois, e com o rocio do céu serás banhado, e 7 tempos passarão sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio no reino dos homens, e que o dá a quem ele quer. Os homens maus e perversos estão furiosos, porque Cristo Lisbete é a que os está guiando. Eles estão refutando com Deus porque queriam ser guiados por Satanás, para que pudessem seguir vivendo essa vida dissoluta, sem freio, e que ninguém os corrija. Estão em uma desordem que cada dia fica pior, e é por não receber ao que pode ajudá-los. Graças a Melquisedeque Lisbete, que muitos regressaram a casa e foram livrados. Sigamos com a história de Caim e Abel no versículo 13 do capítulo 4 em Gênesis. E disse Caim a Melquisedeque Lisbete, grande é o meu castigo para ser suportado. Eis que me lanças hoje da terra e de sua presença, me esconderei, e serei errante e estrangeiro na terra. E acontecerá que qualquer que me achar me matará. E lhe respondeu Melquisedeque Lisbete, certamente, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Então Melquisedeque Lisbete pôs sinal em Caim, para que não o matasse qualquer que o achasse. Saiu, pois, Caim de diante de Melquisedeque Lisbete, e habitou em terra de Nod, ao oriente de Éden. No versículo 15, a expressão, certamente qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Então Melquisedeque Lisbete pôs sinal em Caim, para que não o matasse qualquer que o achasse, nos leva a entender qual é minha missão. Eu sou esse sinal que não permite que alguém mate seu irmão mais velho, que é seu próximo. O irmão mais velho é o desobediente, mas vocês que têm a mente de Cristo, sabem como amar a seu próximo e fizeram as pazes com ele. Vejamos o que diz na carta aos Romanos, capítulo 11, versículos 32 ao 36. Porque Deus sujeitou a todos em desobediência, para ter misericórdia de todos. Ó profundidade das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus! Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis seus caminhos! Porque quem entendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que fosse recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. Vocês agora puderam entender o amor tão grande de Deus? Sua misericórdia é grande demais.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vocês tiveram misericórdia de seu irmão, e por isso alcançaram a misericórdia de Deus. Como os felicito e os amo, por ser amadores da luz e não das trevas. Agora, se esses dois povos foram reconciliados, ou seja, fizeram as pazes para poder viver eternamente juntos e em paz, então você tem que aplicar o borrão e conta nova? O homem terrenal e o espiritual são como um matrimônio? Essas são as bodas do Cordeiro? Se você sabe que vai estar com essa pessoa para sempre, não vai viver toda a vida recordando o que te fez no passado? Isso não é como Cristo Lisbeth te ensina a amar a teu próximo? Eu te ensinei a dar um borrão e conta nova? Buscando sempre a paz e esquecendo completamente o que ficou para trás no passado? Como diz em Jó, capítulo 11, versículo 16, esquecerás teu sofrimento, será como água que corre. A única maneira de conquistar e ser capaz de herdar a vida eterna é amando ao teu próximo, com paciência e mansidão. Essa é a oferta que aprovamos porque é nossa essência. E se você é uma criação de Melquisedeque Lisbeth, então essa é também tua essência. Por isso diz em Mateus, capítulo 7, versículo 12, faz aos demais tudo o que queres que façam a ti. Essa é a essência de tudo o que se ensina na lei e nos profetas. Você não pode viver a vida maltratando aos demais e exigindo que te tratem com respeito e amor, porque se acha melhor que os demais? Semeie o bem, que te garanto que colherá só o bem, e mais além do que pode esperar. Hoje é que podemos entender quão grande é esse amor que Melquisedeque Cristo Lisbeth tem por sua criação. Veja como diz na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Por esta causa, dobro meus joelhos ante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma nome toda a família nos céus e na terra, para que vos dê, conforme as riquezas de sua glória, ser fortalecidos com poder no homem interior por seu Espírito, para que habite Cristo pela fé em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundados em amor, sejais plenamente capazes de compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a profundidade e a altura, e de conhecer o amor de Cristo, que excede a todo conhecimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E àquele que é poderoso para fazer todas as coisas muito mais abundantemente do que pedimos ou entendemos, segundo o poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. O amor de Deus para a sua criação é tão grande que só alguém que o conhece em sua totalidade pode apreciar esse amor tão sublime. Ninguém conhece bem a Deus mais que vocês, que são agradecidos com seu justo juízo. Agora, no versículo 16 de Gênesis, capítulo 4, diz que Caim saiu da presença de Deus e se foi ao oriente do Éden. Vocês se lembram do que expliquei sobre o Oriente e Ocidente? Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, Caim representa a uma virgem insensata que regressou ao Oriente, à velha maneira de viver, ao não receber seu irmão mais novo e por matá-lo. Agora, a maldição ou condenação sobre Caim até suas gerações não quer dizer que Caim não morreria jamais, porque sim, chegou a morrer fisicamente como todos os homens. O significado dessa figura é como aconteceu com as insensatas, que por serem desleais, são conhecidas como a descendência dos pais, que em tempos passados também foram incrédulos. Caim também era criado por vontade de Deus, mas quando coube a ele estar frente a Melquisedeque Lisbeth, com sua colheita, ele demonstrou amar mais as trevas do que a luz. Tudo isso é figura das 10 virgens que foram formadas na dispensação anterior, mas quando veio o tempo da colheita, e ao estar frente a Deus, Melquisedeque Lisbeth, muitos não suportaram o resplendor de minha vinda. Agora vamos ler uns versículos que vão nos mostrar que esse sangue rociado de Cristo não é o que foi derramado há 2000 anos, senão em sua segunda vinda. Em Hebreus, capítulo 12, versículos 18 ao 25. Porque não chegastes ao monte que se podia palpar e que ardia em fogo, à escuridão, às trevas e à tempestade, ao som da trombeta e à voz que falava, a qual os que a ouviram rogaram que não lhes falasse mais,
porque não podiam suportar o que se ordenava? Se ainda uma besta tocar o monte, será apedrejada ou passada com dardo. E tão terrível era o que se via, que Moisés disse: Estou espantado e tremendo. Senão que vos acercastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém a celestial, a companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos feitos perfeitos, a Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue rociado que fala melhor que o de Abel. Vede que não desprezeis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que os admoestava na terra, muito menos nós, se rejeitarmos ao que admoesta desde os céus. No versículo 24, essa frase, o sangue rociado, que fala melhor que o de Abel, não está se referindo ao sangue como fluido vital que foi derramado na cruz há 2000 anos, senão ao sangue de Cristo Lisbete, que fala melhor que o de Abel, porque ainda que seu irmão Caim chegou a matá-lo, o sacrifício de Cristo Lisbete nessa dispensação te ensina a se reconciliar com seu irmão, mesmo sendo teu inimigo, e não a se vingar dele. Caim e Abel são uma figura do que pode te acontecer se não aceitou a dispensação nova de Cristo Lisbete. O irmão mais velho, ou seja, o homem terrenal que está contigo, pode te matar se não recebe o Espírito Santo e é reconciliado com teu irmão. É meu sangue rociado o que fala mais que o de Abel, porque fala de perdão no lugar de clamar por vingança. O salmista pedia vingança sobre os que se burlavam de Melquisedeque Lisbete. Vejamos em Salmos, capítulo 79, versículos 10 ao 13. Porque permite às nações pagãs que se burlem e perguntem: onde está seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, porque derramaram o sangue de teus servos. Escuta a lamentação dos prisioneiros. Demonstra teu grande poder ao salvar aos condenados à morte. Ó Senhor, multiplica 7 vezes tua vingança contra nossos vizinhos, pela burla que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, as ovelhas de teu prado, te agradeceremos eternamente e para sempre, e louvaremos tua grandeza de geração em geração. Em tempos passados, era olho por olho e dente por dente. Mas nesse novo pacto, onde está presente o irmão mais novo, Cristo Lisbete, é que o céu é estendido e a terra é formada. E só eu sou o mediador que perdoa os pecados, e nunca mais me lembrarei deles. Se de verdade te arrependes, serás restituído em meu reino e viverás para sempre. Em tempos passados, era tão terrível o que se via, mas graças ao único mediador entre Deus e os homens, é que se acabam as inimizades e os pleitos. Através de vocês, que são os primeiros frutos para Deus, é que conseguiremos curar o mundo. Veja como diz em Mateus, capítulo 5, versículos 38 ao 48. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente? Mas eu vos digo, não resistais ao que é mau. Antes, a qualquer que te fira na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que queira pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E a qualquer que te obrigue a levar carga por 1 milha, vai com ele 2. Ao que te pedir, dê. E ao que queira tomar de ti emprestado, não se recuse. Ouvistes que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Mas eu vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, que faz sair seu sol sobre maus e bons, e que faz chover sobre justos e injustos. Porque se amais aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem também o mesmo os publicanos? E se saudais a vossos irmãos somente, o que fazeis demais? Não fazem assim também os gentios? Sede vós, pois, perfeitos, como o vosso Pai, que está nos céus, é perfeito. Nestes versículos, o que Cristo está dizendo é que se ama primeiramente o inimigo que está em tua mente, esse próximo que agora vive contigo para sempre, e se consegue amar a ele, então será fácil e leve amar aos demais, e terá grande recompensa por parte de Deus.
poderá se compadecer dos demais, que não têm o que Deus te deu? Um espírito justo feito perfeito? Se lembram da história de Esaú e Jacó? Eram inimigos até que fizeram as pazes, mas foi depois que ambos receberam instruções diretas de Deus para poder se reconciliar um com o outro. Assim mesmo funciona a mente carnal. Se não a reconcilia com o espírito, a qualquer momento te leva à condenação. Mas no plano de Deus, não ia deixar que o irmão mais velho ficasse sem ajuda. Então levantou a outro irmão mais novo, chamado Sete. Veja como diz, em Gênesis capítulo 4, versículo 25. E conheceu de novo Adão a sua mulher, a qual deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete. Porque Deus, disse ela, me substituiu outro filho no lugar de Abel, a quem matou Caim. Sete representa ao que foi substituído. As virgens insensatas que regressam são descendentes de Sete. Depois que esse homem espiritual é substituído, é que puderam invocar o nome de Deus, Melquisedeque Lisbete. Por isso as virgens insensatas não convocam o nome de Deus, porque Deus não se agrada com sua semente, e elas estão molestas, porque o plano de Deus não é o que eles esperavam. Em seu grande amor, Deus não permitiu a vingança pela morte de Abel, senão uma oportunidade de reconciliá-los, para que pudessem viver eternamente. E isso é o que eu faço. Meu sangue fala mais que o de Abel. Mas as virgens insensatas, ainda sendo formadas, por vontade de Deus, ou seja, que participaram das duas dispensações, suas ofertas não são aceitas, porque ainda estão vivos aos desejos enganosos de seu corpo pecaminoso carnal. Ainda que Caim foi mau em matar a seu irmão mais novo, graças ao amor incondicional de Melquisedeque Cristo Lisbete, não haverá quem vingue esta morte. Em outras palavras, ainda que vocês saibam que as virgens insensatas me mataram em suas mentes, vocês, meus santos anjos, tendo a mente de Cristo Lisbete e conhecendo muito bem aos seus pais espirituais, se gozam igual a nós, quando uma virgem insensata regressa à casa e a recebem com o amor puro de Deus. Recebam sem limites por seu amor genuíno, porque essa é a oferta que nos agrada. Os amamos eternamente e nos vemos logo.